podcast desta semana, nós recebemos o advogado criminalista e especialista em direito penal econômico, Bruno Queiroz, que vem falar sobre lavagem de dinheiro. Ele vem destacar quais são as modalidades hoje mais utilizadas e de que forma, né, o governo, a Polícia Federal, o Ministério Público pode combater esse tipo de crime. Bruno, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer meu amigo Everton. É sempre bom fazer esse bate-papo sobre um tema que é um tema de interesse de toda a sociedade. Bruno, inicialmente eu gostaria que você falasse o que é, na prática, né, o que é que significa a lavagem de dinheiro e como é que esse crime tem sido praticado atualmente no Brasil. Perfeito. A lavagem de dinheiro é um crime que tem relação com outros crimes antecedentes, né? E que significa um processo de ocultação ou de dissimulação da origem, da localização, da propriedade de bens, direitos ou valores que são oriundos da prática de um crime anterior. Isso tem sido muito comum nos dias atuais, porque as organizações criminosas, seja do tráfico de drogas, seja do tráfico de armas, movimentam bilhões de dólares. Então esses valores eles precisam retornar para a economia com uma aparência de legalidade. Então, primeiramente, o criminoso ele vai ocultar esses valores, né? E vai fazer um processo de distanciamento desses valores da origem do crime. Depois ele vai colocar esses valores, né? Por exemplo, em contas em outros países, abrir nesses países que tem bancos com grande sigilo bancário, né? Offshores. E depois esse dinheiro volta. Tenta inserir na economia de novo. Depois esse dinheiro é inserido com aspecto de legalidade. Então, a lavagem de dinheiro é um processo bastante complexo. Certo. E quando surgiu essa tipificação de lavagem no cenário internacional? Pois é. Existe um mito de que a lavagem de dinheiro surgiu nos anos 30 com o criminoso Al Capone, que recebia valores da venda de bebidas. Naquele tempo havia uma proibição, né? Havia uma lei seca nos Estados Unidos referente à bebida. E o Al Capone recebia esses valores ilícitos e fazia o repasse desses dinheiro para uma rede de lavanderias que ele tinha, que recebia em valores miúdos e dificultava o rastreamento desses valores, né? Mas esse processo de ocultar bens, na verdade, o pessoal diz que surgiu com Al Capone, mas o Lampião, aqui no Brasil, nos anos 20, já fazia isso, porque o Lampião, os bens que ele angariava na atividade do cangaço, ele colocava em nome de prepostos, de terceiros. Então, na verdade, o Lampião nos anos 20 já fazia o que o Al Capone fazia nos anos 30. E a verdade mesmo é que nem nos anos 20, nem nos anos 30 havia o crime de lavagem de dinheiro. Esse crime só foi surgir, Ervelt, esse crime só foi surgir no final dos anos 70, quando surgiu uma necessidade muito grande de combate ao tráfico de drogas. E os órgãos de persecução penal perceberam que a forma mais eficaz para combater o tráfico de drogas era bloqueando os ativos das organizações criminosas. Não adiantava colocar só homens armados, equipamento para a polícia, né, carros, viaturas, não. Precisava de um mecanismo para bloquear os bens. E aí surgiu, nesse momento, a tipificação da lavagem. Entendi. Você disse, inclusive, que eles utilizam esses recursos, eles reinserem na economia com aspecto de legalidade, né? E nos últimos anos a gente tem visto uma série de atividades aí duvidosas que as organizações criminosas estão tocando, né? A exemplo de empresas, né, de ônibus, né? Processos licitatórios que eles estão também ganhando, entrando, né, em licitações. E tudo isso aí acaba, né, sendo uma forma, um meio, né, de ocultar esses recursos, né? Ou de, pelo menos, dar um aspecto de legalidade, não é verdade? Exatamente. O que acontece? Existe uma série de atividades em que existe ali um subjetivismo muito grande dos valores que podem girar em torno dessas atividades. Por exemplo, agências de turismo. Quanto custa uma viagem, né, para Dubai? Enfim, pode custar 100 mil, pode custar 1 milhão. A atividade de venda de joias, obras de arte, cavalos, postos de gasolina. Então, são atividades que dão um leque muito grande para que o lavador possa mascarar esses valores, né? Inclusive misturando com valores lícitos. É muito comum que tenha ali numa atividade empresarial uma parte lícita de uma atividade que vem sendo, com impostos sendo pagos, né? Então, e aí o sujeito mistura aqueles valores lícitos, aparentemente lícitos, com outros valores que são realmente, diretamente oriundos da prática criminosa. Então, a lavagem de dinheiro exige uma investigação muito intensa
da polícia e do Ministério Público, porque não é algo fácil. E porque também, Hervelt, hoje, com essa tecnologia, com criptoativos, né, contratos financeiros altamente complexos, é muito mais difícil para a polícia investigar. Nos anos 90, como é que era a lavagem de dinheiro? Eu recebia dinheiro do tráfico, comprava um imóvel, colocava no nome de terceiro. Abria uma conta bancária, colocava em nome de terceiro. Isso aí hoje é o básico, né? A lavagem de dinheiro hoje é muito mais sofisticada e muito mais difícil de combater. Você falou na questão dos criptoativos, né? De que forma as criptomoedas são utilizadas dentro desse processo, né? E isso torna bem mais difícil a fiscalização, né? O combate. Pois é. Primeiro é interessante explicar o que é um criptoativo, né? Que é uma representação de valor entre duas ou mais pessoas, na verdade, entre centenas de milhares de pessoas, né? Representação de valor, mas que não tem um curso legal, que não é uma moeda obrigatória. Certo. É diferente do dinheiro que as pessoas são obrigadas a aceitar. O criptoativo, não. As pessoas legitimam ele, mas ninguém é obrigado a aceitar. Então, não existe uma regulação oficial do Estado em relação. E por não haver uma regulação, uma fiscalização, né, a gente percebe hoje que essas exchanges que fazem essas trocas de criptoativos, elas existem em diversos países do mundo, na China, na Indonésia, né? Então é muito difícil, por exemplo, para a Receita Federal do Brasil pegar informações, né? Então, se por um lado esses criptoativos eles são eles geram um grande desenvolvimento para a economia, inclusive pessoas que não estão bancarizadas podem operar com esses criptoativos, mas esses criptoativos também são uma grande porta para lavagem de dinheiro, porque muitas vezes nessas exchanges, quando é feita a aquisição de criptomoeda, existe um sistema de blockchain ligado, né? É como se fosse um controle contábil, onde você identifica que uma pessoa, que um IP aqui de um computador, transacionou esse criptoativo com um IP de outro computador. Só que você não sabe, muitas vezes, quem é o real titular daquele IP. Você pode ter um endereço falso, você pode ter 2 endereços, você pode ter um laranja como titular. Então é muito difícil você identificar, às vezes, quem é o real proprietário daquela criptomoeda. E isso é que é um grande desafio para o combate à lavagem de dinheiro nos dias atuais. Tem sido muito comum a discussão sobre doação de campanhas eleitorais, né? Corrupção e lavagem. Como as cortes de justiça se posicionam em relação a isso? Pois é, esse é um outro tema também bastante interessante, né? Porque a gente sabe que as doações eleitorais, muitas vezes, elas são um pagamento de propina, né? Então, assim, um empresário, ele quer pagar uma propina para um deputado federal, enfim, e aí ele faz aquilo de que forma? Ele faz aquilo através de uma doação eleitoral, devidamente registrada, né? Só que a gente sabe que por trás dessa doação eleitoral existe uma finalidade escondida, que é justamente o pagamento da propina. E a discussão é, esse pagamento da propina através da doação eleitoral registrada é uma forma de lavagem de dinheiro? Alguns dizem que sim, porque afirmam que a doação eleitoral registrada é uma forma de ocultar a real intenção, que é o pagamento da propina. Então, uma parte de professores e de juristas entende que sim. Outra parte diz o seguinte, mas a lavagem de dinheiro exige um crime antecedente. Certo. E nesse caso, a lavagem e a corrupção são praticadas concomitantemente. Não tem um crime antecedente, né? E tem um outro aspecto. Se a lavagem é ocultar, é um processo de ocultação de valores, quando você declara aqueles valores no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, você não está ocultando. Você está publicando um edital que você está fazendo aquela doação. Então, se a lavagem é ocultar ou dissimular, quando você coloca aquelas informações no sistema oficial e público, você não está ocultando. Então, existem aí essas duas correntes que discutem se caracteriza lavagem de dinheiro também, se caracteriza corrupção e lavagem de dinheiro, essa conduta de repasse desses valores através de doação eleitoral. Eu, particularmente, entendo que não caracteriza lavagem, justamente porque não existe uma ocultação. Se você está declarando no sistema eleitoral o repasse daqueles valores, você pode estar fazendo tudo, menos escondendo aquela relação e o repasse daqueles valores. É verdade. Vamos falar um pouco sobre a autolavagem, né? O que significa a autolavagem? E o Brasil tipifica a autolavagem já? Interessante isso.
O Brasil não tipifica expressamente, né? A Lei 9.613 não trata da autolavagem, né? Que é o quê? O que significa autolavagem? É uma situação em que a pessoa pratica o crime antecedente e essa mesma pessoa faz a lavagem de dinheiro. Certo. E geralmente são players diferentes. Tem um que pratica o tráfico, o outro recebe o dinheiro do tráfico e lava. Mas existem situações em que o próprio indivíduo que praticou o crime antecedente, ele lava. E o Supremo Tribunal Federal e o STJ entendem que é possível essa autolavagem, desde que sejam atos subsequentes, né? Por exemplo, eu recebi um pagamento de propina. O simples pagamento da propina em conta de terceiro, por exemplo, não é ainda a autolavagem. A autolavagem é depois que eu recebo esse pagamento de propina, de forma escamoteada, aí eu vou praticar atos subsequentes para ocultar ou distanciar a origem e a localização daqueles valores. Porque se não for assim, Velt, todo recebimento de propina vai significar uma lavagem. E não é isso que a lei diz, né? Eu não posso fazer uma interpretação de que todo pagamento de propina é lavagem de dinheiro. Porque quem é que recebe uma propina à luz do dia? Todo pagamento de propina ele é escamoteado, mas ainda não caracteriza a lavagem. A lavagem é um processo subsequente. Recebi a propina na conta da minha irmã, certo? Ainda não é lavagem. Aí daqui eu vou pegar esses valores e vou depositar nas Ilhas Virgens Britânicas, lá numa conta dessa, de uma offshore ou de um banco desses aí, uma instituição financeira. Aí sim eu estou praticando a lavagem, é um segundo ato, tá certo? Bruno, por que esses tipos de crimes eles têm ganhado cada vez mais relevância no cenário? Eles têm ganhado uma relevância muito grande porque as organizações criminosas hoje movimentam valores altíssimos, né? Agora mesmo, recentemente, houve uma operação dos órgãos de persecução penal, né, que fez prisões de banqueiros, de pessoas, de executivos, de instituições da Faria Lima. Por aí você tira como o braço dessas organizações criminosas chegou até o centro financeiro do Brasil. Isso é muito grave, né? E eu tenho dito sempre o seguinte, qual é a forma mais eficaz de se combater a lavagem de dinheiro? É fazendo bloqueio de ativos. Porque se você consegue, se o Estado brasileiro, através da polícia, do Ministério Público, da Justiça, se consegue bloquear valores dessas organizações criminosas, sem dinheiro, pode ter certeza que eles não vão conseguir agir. Para tudo eles dependem de dinheiro, porque eles dependem de dinheiro para pagar propinas, dependem de dinheiro para comprar armas, dependem de dinheiro para fazer o tráfico de drogas, depende de dinheiro para... Hoje existe um verdadeiro Estado paralelo, né? E uma das características das organizações criminosas é a dimensão territorial, né? A gente vê, por exemplo, Fortaleza hoje está dividida. Aqui é o Comando Vermelho, aqui é o Guardiões do Estado, aqui é o PCC. Isso acontece no Rio de Janeiro, nas favelas, isso acontece em São Paulo, né? E não se combate a lavagem de dinheiro colocando viaturas, colocando armas nas mãos dos policiais. É preciso que haja uma inteligência na Polícia Civil, na Polícia Federal, para rastrear esses valores e efetivamente fazer esse bloqueio. Porque sem dinheiro esse pessoal não consegue avançar no crime. Essa é a forma mais eficaz. É verdade. Agora me diga, como equilibrar a repressão ao crime econômico sem sufocar a atividade econômica legítima? Esse é um debate também muito relevante, né? Porque o que acontece hoje? Existe um mecanismo na nossa legislação de prevenção e combate à lavagem. Então existem vários regramentos para prevenir. Por exemplo, os bancos, eles são obrigados a comunicar atividades suspeitas, né, as atividades, as empresas de mercado do luxo, né, o mercado de obras de arte, né, havendo operações suspeitas, essas empresas precisam comunicar. No caso dos bancos, existem muitas amarras, por exemplo, né, e às vezes o que se percebe é que existem uma série de normas que acabam engessando muitas vezes a atividade econômica, mas que não trazem um resultado efetivo no combate à lavagem. Então é preciso. Hoje na Europa já se discute muito isso, que é o chamado overcompliance. O excesso de compliance, excesso de prevenção, excesso de resoluções e tudo. Mas quando você vai verificar, o que foi que trouxe de benefício para o combate à lavagem de dinheiro? Muito pouco. Acabou engessando a economia, a atividade financeira, né, impedindo, às vezes, a realização de diversos contratos, empresas que gastam valores altíssimos no compliance, mas isso acaba não trazendo um resultado efetivo. Então, hoje já existe esse debate, né, sobre esse excesso de normas
para prevenir o combate à lavagem de dinheiro sem um resultado eficaz. Que acaba engessando Acaba engessando. Vou dar um exemplo para você. Os cartórios, no Brasil, o CNJ criou uma norma que os cartórios têm que comunicar atividades suspeitas de lavagem de dinheiro. O que aconteceu? Começaram a comunicar praticamente todas as operações de compra e de venda de imóveis a partir de um determinado valor. E os cartórios começaram a fazer isso de forma automática, sem analisar se realmente tinha uma suspeita. E o CNJ recebeu milhões de comunicações que não serviram para absolutamente nada. Foi um trabalho perdido. Né? É isso que eu quero dizer. O que esperar em termos de novas legislações ou reformas? Bom, aí nós temos alguns aspectos interessantes. Por exemplo, existe uma confusão muito grande aqui no Brasil sobre o que caracteriza a lavagem. Certo. Os próprios órgãos de persecução penal, Polícia e Ministério Público, muitas vezes imputam o crime de lavagem a uma pessoa que não ocultou os bens, mas apenas utilizou os bens. Olha que coisa interessante. Na nossa legislação, a conduta de usar os bens não é lavagem. Então, por exemplo, se eu recebi valores oriundos de um crime financeiro, certo, eu recebi na minha conta e comprei um carro, comprei uma casa, fiz uma viagem, paguei os meus boletos. Isso não é lavagem. A lavagem é um processo de ocultação ou dissimulação. E muitas vezes o Ministério Público acusa alguém de lavagem porque recebeu aqueles valores e utilizou. Isso em outros países caracteriza lavagem, mas no Brasil não. Então esse é um ponto que se discute se se deve colocar a utilização de valores oriundos da prática de crime, desde que aquela pessoa tenha conhecimento disso, se essa utilização deve constar como crime de lavagem. Esse é um ponto que na nossa legislação não tem. O outro ponto que eu acho que é importante destacar é que hoje a persecução penal pela lavagem de dinheiro ela se tornou algo assim muito exagerado, certo, do ponto de vista até da dosimetria da pena, porque às vezes você tem um crime antecedente com a pena de 2 anos e você tem um crime de lavagem com a pena de 3 a 10 anos. Então, eu acho que poderia ser criado um mecanismo em que não é todo crime antecedente que vai caracterizar a lavagem. Você poderia ter ali uma pena mínima do crime antecedente para caracterizar a lavagem. Né? Por exemplo, caracterizaria lavagem de dinheiro, o recebimento de valores ou a ocultação de bens, direitos ou valores de crimes antecedentes que tivessem pena mínima de 4 anos. Porque para você ter um equilíbrio. Porque o que acontece hoje, Hervelt, é que o remédio traz um efeito colateral pior do que a doença, né, que se quer combater. Né? Então, assim, existe um fetiche hoje pelo combate à lavagem de dinheiro que acaba desvirtuando reais situações de lavagem de dinheiro. Né? Hoje, praticamente toda denúncia por corrupção, toda denúncia por lavagem, por crime tributário, por crimes financeiros, praticamente toda denúncia vem também embutida com a lavagem de dinheiro, como se fosse algo automático. E isso acaba prejudicando o bom combate a situações graves em que realmente a lavagem de dinheiro se faz presente. Então, eu acho que esse sistema em que todo crime antecedente, independentemente da pena, de crime ou contravenção, pode ser o crime que dá ensejo à lavagem de dinheiro, eu acho que isso aí deveria ser alterado para ter um ponto de equilíbrio e um combate mais eficaz à lavagem de dinheiro. Como se dá a cooperação internacional hoje no que diz respeito ao combate aos crimes econômicos? Bom, a lavagem de dinheiro sempre foi um crime objeto de preocupação internacional. Então existem os órgãos, né? Existem os tratados internacionais que o Brasil comprometeu, né, que o Brasil assinou e se comprometeu a combater a lavagem. Existe intercâmbio de informações entre a Polícia Federal do Brasil e as polícias de outros países. Existe hoje intercâmbio entre o Ministério Público do nosso país e o Ministério Público de outros países. Então, hoje existe sim um intercâmbio muito grande. Exemplo disso foi na Operação Lava Jato, em que o Ministério Público brasileiro pediu informações das autoridades, né, na Suíça, em outros países, que receberam valores oriundos do desvio de recursos dos casos investigados na Operação Lava Jato. Então, esse intercâmbio, principalmente de informações, ele é fundamental, porque na maioria das vezes, Hervelt, esse dinheiro sai do Brasil. Entendi. E é preciso ter esse fluxo de informações para que a polícia possa seguir o dinheiro. Vamos falar um pouco agora sobre a atuação do advogado, especificamente nessa área, né? O direito penal econômico, né? Podemos assim dizer, né? Qual o papel do advogado nesse ramo específico?
é fundamental, né? Porque os casos são muito complexos, né? Quando você pega, por exemplo, um inquérito envolvendo crime financeiro, lavagem de dinheiro, são casos de dificílima investigação, né? São crimes geralmente empresariais, ou seja, quando se trata de um crime empresarial, não foi só uma pessoa que praticou um crime, né? Existe uma sobreposição ali de funções de pessoas e é muito difícil para a polícia e para o Ministério Público investigar. E por isso, muitas vezes, ocorrem denúncias genéricas, em que a polícia e o Ministério Público acabam fazendo uma denúncia, pegando pessoas que muitas vezes não praticaram crime nenhum. E um aspecto muito importante da atuação do advogado nesses casos é que existem as medidas cautelares nessas operações, buscas e apreensões, prisões preventivas, quebras de sigilo telemático, quebra de sigilo bancário. Então, é importante, interceptações telefônicas. É importante que o advogado já possa atuar desde aquele momento. Entendi. Porque muitas vezes o que vai ser produzido nessa fase do inquérito não vai ter muita mudança ali posteriormente, né? Então, a atuação do advogado criminalista nesses casos de crimes econômicos, ela é fundamental. Muitas vezes perícias que precisam ser verificadas, crimes que são praticados e cujas provas foram coletadas em aparelhos celulares, em tablets, em computadores. É preciso verificar se a polícia obedeceu à cadeia de custódia, ou seja, o processo de extração dessas provas, o armazenamento, a auditabilidade desses elementos. Porque você sabe, Evelio, que essas provas digitais, elas são altamente manipuláveis. Então, o acusado, o investigado, ele precisa ter certeza de que não houve uma manipulação naquele aparelho celular, desde a busca e apreensão com o lacre do aparelho até o resultado da perícia. Tem todo um procedimento que deve ser observado e que consta no Código de Processo Penal. Então, isso também é muito importante o advogado acompanhar tudo isso desde o começo. E como a advocacia preventiva pode reduzir esses riscos para empresas e gestores? Esse é um ponto fundamental. É o chamado compliance criminal. Certo. Muitos empresários preferem não contratar um advogado ou uma equipe que possa mapear dentro da sua atividade quais são os riscos jurídicos. E lá na frente, vai pagar incêndio. Eles vão pagar muito mais caro. Muitas vezes com a própria liberdade. Muitas vezes a falta de compliance significou a extinção de grandes empresas. Né? Olha, por exemplo, vou dar um exemplo para você de Brumadinho, certo? Aquilo dali que aconteceu, aquilo poderia ter sido evitado se tivesse um sistema de compliance bom que pudesse detectar, como aliás foi detectado, né? Existe indicativo de que foi detectado, e se tivesse um sistema de compliance funcionando, certamente aquilo teria sido evitado. E o prejuízo que decorreu dali, daquelas mais de centenas de vidas humanas ceifadas, um impacto ambiental absurdo. E claro, esse é o menor dos prejuízos, que eu vou falar agora. As ações, o valor das ações da empresa derreteu. Esse foi o menor dos prejuízos, mas poderia ter sido a extinção daquela empresa, como muitas empresas se acabaram por falta de compliance. Então, hoje, pequenas, médias e grandes empresas devem ter esse olhar. Um programa de integridade para mapear o risco jurídico e evitar situações indesejadas, tanto para a empresa quanto para os seus dirigentes, empregados e colaboradores. Isso hoje é fundamental. Com certeza. Bruno, nós estamos chegando ao final do podcast É Notório. O programa agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, e dizer que a lavagem de dinheiro hoje deve ser uma prioridade do Estado brasileiro, porque me parece que é a única forma eficaz de combate às organizações criminosas, algo que tem sido uma preocupação de todos, porque hoje existe praticamente um Estado paralelo. Então, para que isso não avance mais sobre as nossas vidas, é preciso que o combate à lavagem de dinheiro seja levado a sério, mas de forma inteligente, de forma eficaz, para que efetivamente haja o bloqueio de ativos dessas organizações criminosas. Nós agradecemos a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo nosso canal no YouTube, e até a próxima edição do podcast É Notório.